É muito bom. Eu estou aqui com o nosso discente louco para fazer um questionamento. Lucas, Ai, fique à vontade. O meu questionamento pode ser respondido tanto pela Miriam quanto pela Daniele. É mais no sentido de esclarecimento para o público. Eu gostaria de entender quais são os problemas que envolvem o que esse projeto tenta solucionar. Com relação a ocupações irregulares, quais são os problemas para quem mora lá? Quais são os problemas para quem está ao redor? Para que a gente veja a gravidade do problema, para a gente querer solucionar ele de forma contundente. eu vou responder contando a história da dona Miriam, que não sou eu, mas também poderia ser, não é? Ela diz assim, dona Miriam, ela mora na Vila Portelinha, no município de Tomé Açu, que hoje não é mais uma vila, é um bairro. E essa história, ela diz assim, foi na Vila Portelinha que ela ergueu sua morada, alguns chamam de invasão, moradia inadequada, levantou cada tijolo, pregou tábua empenada, fez do barro enchimento e represou a enxurrada. A colônia virou rua, foi crescendo pouco a pouco, chegou poste, chegou luz, veio a água encanada e o boleto da energia. Todo mês lhe assaltava e o Muito boleto da bom. energia todo mês lhe assaltava. Nessa vil sociedade, seu trabalho é informal, seu estudo é incompleto, é até subnormal, sua casa irregular, o seu bairro clandestino, e no olhar do visitante, sua vida é surreal. Mas ela, Dona Miriam, assim como Muito Santas bom. Marias, Joanas, Joaquins, sonham um dia poderem cantar assim. Hoje já tenho endereço, tenho fé e acredito que aqui é meu lugar. Pode até parecer pouco para você que se diz douto, bem letrado e coisa e tal. Esse bairro é minha história, essa casa é meu refúgio, essa rua é minha raiz. Não me venha com conversa, que essa terra não tem preço. Me faltava o endereço para ser tida cidadã. E aí, assim, Portelinha é Parque Verde, Portelinha é Terra Firme, é Jurunas, é Guamá, pode ser até Rocinha, Crualinho, lá no Amazonas, não importa o lugar. Se nasceu na expansão, vai ser sempre resistência. Se nasceu, se nasceu, se nasceu na expansão, vai ser sempre resistência. E então, eu acho que o grande desafio... Até me emocionei, Miriam. Ai, Passei arrasou, amiga. um rímel aqui, mas ele tá saindo. Arrasou, Miriam, arrasou. E, assim, essa música, ela expressa, né, tudo aquilo que eu tentei escrever, por exemplo, na minha tese de doutorado, mas que não consegui porque você tem que se alinhar à regra, à norma, à BNT, né? E aí, quando eu concluí, que eu fechei, que eu encadernei, veio, né, toda essa história que era, de fato, e cantada numa linguagem que a gente precisa fazer chegar na sociedade. Porque a gente produz artigo, produz tese, mas isso não chega de fato. E eu, ao longo desses anos, trabalhando nesses espaços de ocupação social, o que eu mais escuto dizer é, e principalmente algumas pessoas dizem, eu não aguento mais as universidades virem aqui estudar. Estudam, 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 e a gente não muda, né? E aí a gente começou a discutir o que de fato mais incomodava. E nós identificamos que os rótulos são, assim, não digo que mais, mas assim, tem um peso marcante, porque quando a gente chega com esse olhar de fora e a gente começa a olhar esses espaços como se tudo é precário, tudo é informal, tudo é irregular, e aí a gente tem que mudar tudo. Só que esse processo é 70% das cidades.
Então, tem recurso para isso? Né? E como é que a gente está se colocando diante disso? Porque quando a gente reforça esse discurso, a gente constrói no imaginário coletivo que a minha moradia ela é provisória. Né? Então, se aquele espaço é irregular, eu não posso morar nele, por que eu vou investir em melhorar na minha habitação, né? Na minha moradia? Não, aí ela fica esperando o dia que o poder público vai chegar e vai dar uma moradia para ela. Né? Porque se vende essa ilusão. Né? E aí, esse morador estigmatizado enquanto ilegal, informal, irregular, ele vai lutar pelos seus direitos? Não, porque ele acha que o poder público está fazendo um favor, deixando ele ocupar ali, ficar ali. E aí a gente não muda essa condição. Então, a primeira coisa que eu acho que é o desafio da regularização para nós que estamos de fora, nas instituições de ensino e formando pessoas, é mudar essa visão. Tá? Para que a gente comece a ver o que, de fato, dentro desses espaços está precário, precisa de melhoria, e aquilo que precisa ser potencializado, porque a autoconstrução ela é um fenômeno, ela é um processo. E não é a autoconstrução que tem que acabar, ela precisa ser assistida. E assistida por quem? Pelo mercado e pelo poder público. E como nós estamos formando profissionais para atuar nas políticas públicas habitacionais. Porque as nossas discussões, via de regra, tirando algumas exceções, ainda é essencialmente para formar profissionais para atuarem no mercado. Então, eu faço um projeto, né, de engenharia, de urbanismo, eu aprendo direito, eu aprendo a administração para atuar no privado. E ainda os programas que existiram, agora até estão sendo reduzidos, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, eles não são adequados, pelo menos para a nossa região norte. Né? Então, você tira uma pessoa que vivia uma casa, né, às vezes na beira, né, do rio, com toda uma atividade por ali, e coloca num apartamento que não tem nenhuma janela adequada, que não tem uma varanda, que é quente, e aí totalmente inadequado. Né? Isso que é triste. E aí a gente precisa compreender que nós estamos na Amazônia e que essa relação homem-natureza, ela faz parte da cultura. Então, assim, dentro de um processo de regularização fundiária na Amazônia, a dimensão cultural, ela é determinante, muito mais que a jurídica, que a urbanística, que a ambiental. E como é que isso dialoga? Não é? Porque a gente pode fazer todo o esforço e aí vai acontecer como um caso que nós tivemos no município de Concórdia do Pará, onde o processo de regularização fundiária urbana foi desenvolvido, se chegou à aprovação, mas quando chegou no momento de titular, e esse processo é longo, houve uma mudança nas organizações sociais que estavam lá e nos próprios moradores, e nós fomos identificar que o processo de regularização estava gerando um conflito, onde a comunidade se reuniu junto com os segmentos religiosos, que eram marcantes naquele espaço, chamaram uma audiência na Câmara, né, municipal, que eles não queriam a regularização fundiária lá, porque a regularização fundiária ia interferir nas relações sociais que existiam naquele ambiente. E eles estavam muito preocupados porque, a partir dali, existia a possibilidade das pessoas venderem os seus terrenos, virem outras pessoas que não tinham as mesmas culturas, né, as mesmas relações, e que isso ia gerar um conflito. Então, assim, para nós que estamos de fora, isso pode até parecer estranho, diferente, mas aí você está limitando o direito, né, de propriedade, de usar, de gozar, usufruir, de vender. Todos têm direito, mas isso precisa ser visto também nesse contexto cultural, né? Ali, quais são os impactos disso e se de fato é um anseio, uma necessidade da sociedade, que passou a entender de fato que após a regularização elas estavam ameaçadas, eu acho que isso precisa ser considerado, né, discutido e melhor reavaliado. Né? E, ao mesmo tempo, tem essa relação muito próxima com as atividades agrícolas,
onde você vê que áreas perderam a aptidão agrícola, deixaram de ser as grandes fazendas, de produzir, comercializar, hoje abriga pequenas aglomerações, né? Mas que ainda não está no estágio de consolidação, mas, por exemplo, se essas áreas, quando reconhecidas como urbanas, aqueles moradores deixam de receber benefícios e incentivos de programas que eram rurais. Então, eles não querem ser reconhecidos, mas eles precisam de escola, de posto de saúde, de praça, uma série de serviços urbanos. E aí, como é que isso dialoga nesse processo? Então, assim, são muitos desafios e que, quando a gente vai olhar o procedimento que está posto na normativa hoje, na 13465, não dá conta disso. O procedimento registral, pautado, né, ainda na lei de registros públicos, não dão conta de enxergar essa necessidade de registro ou, né, dentro desse procedimento que está colocado, onde você precisa chegar na divisibilidade do lote, numa área estritamente adensada, onde você não consegue individualizar. E a grande pergunta é, mas eu preciso individualizar, uma vez que as relações familiares estão funcionando e de vizinhança ali, e aí entra nesse contexto a ideia da propriedade coletiva, que são os condomínios urbanos simples, numa linguagem mais jurídica, não é? Mas isso precisa ser traduzido e aplicado na prática, testado, experimentado, para que a gente possa criticar com conhecimento de causa. A gente precisa sair um pouco desse plano do discurso, né? Do eu sou contra, eu sou a favor, e experimentar. E agora esse experimento ele precisa ser acompanhado, né? De todo um rigor, de todo um procedimento de pesquisa, rigor técnico, para que, de fato, a gente chegue em umas análises que vão subsidiar a construção de alternativas. E a universidade tem que estar no meio disso tudo. E o profissional de arquitetura e urbanismo, ele não pode estar distante disso. E aí a gente observa que há uma prática, e às vezes eu fico assim adoecida quando eu vejo curso de regularização fundiária, a Lei 13.465. Gente, o processo de regularização, ele não se restringe, ele não se limita, não pode se limitar a uma mera interpretação da lei, com todo respeito à lei. Fui até fazer o curso de Direito para entender, né, conhecer e poder entender esse processo. E nós, alunos, profissionais dessa área, nós não podemos temer ao discurso, não, porque a lei diz que é assim. Não, a lei ela está aí para orientar, né? E evitar injustiças, né? Desigualdades, e aí a gente vai lá para os princípios constitucionais. Mas o que eu acho que é interessante, e é preciso nós compreendermos, que direito, garantia do direito, não é só cumprir o que está na lei, mas o direito é fato, valor e norma. A norma ela é só um elemento. Então, é preciso questionar, porque às vezes já me deparei com isso, o cartório exigir que fosse entregue o memorial descritivo de todos os logradouros para ele poder registrar o parcelamento. E aí eu perguntei, mas isso se relaciona em quê com a garantia do direito à moradia? Porque aquele morador ele está lá,